Quando a gente ministra de uma certa forma que fica claro e as pessoas são realmente abençoadas com aquilo que é dito, é importante ter aquilo para as pessoas que ouviram poderem ouvir de novo e também para abençoar outras pessoas que não estavam presentes. Então, quem quiser acessar o meu material, tem tudo de graça lá na internet, no meu site, que é o meu nome, Nathan Rufino, Natanrufino. Se você colocar no Google o meu nome, é o primeiro site que aparece, tá? natanrufino.com.br. Eu tenho um aplicativo dentro do Telegram também, com todo o meu material, tem um canal do YouTube e tem assuntos sobre, e tem pregações sobre diversos assuntos diferentes. Quem estiver interessado em se aprofundar, em aprender mais, mergulha lá, que vai ser uma bênção na tua vida. Bom, gente, repetindo, meu nome é Nathan, sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui para ministrar a palavra de Deus para vocês. Nós temos coisas importantes a falar sobre a questão da predestinação, que é um assunto relativamente polêmico por causa principalmente da influência folclórica do pensamento das pessoas. Nós sabemos que a predestinação não é simplesmente um assunto doutrinário, teológico ou cristão, porque inclusive filmes produzidos em Hollywood tratam sobre o tema. Quem não lembra do filme protagonizado por Colin Farrell e Tom Cruise, Minority Report, A Nova Lei, né? Quem não lembra desse filme? Que fala exatamente sobre o tema, mas não é o único que fala sobre isso. Nós temos vários filmes que tratam exatamente sobre essa questão de destino previamente estabelecido e livre-arbítrio. A temática do destino e do livre-arbítrio é uma coisa que incomoda a humanidade desde sempre. Mas, infelizmente, eu acredito que aquilo que é tratado dentro da igreja em forma de doutrina é muito mais uma influência filosófica do que realmente bíblica. Porque ainda que nós tenhamos textos bíblicos que pareçam dizer que nós não temos escolha, que não temos um arbítrio livre, que realmente não decidimos coisa nenhuma, ou que tudo já está pré-determinado, e que Deus cria pessoas para mandá-las para o céu, ou cria pessoas para mandá-las para o inferno a seu bel prazer, ainda que existam versículos que pareçam dizer isso, tudo o que me parece é apenas má interpretação. Afinal de contas, os defensores da doutrina calvinista, defensores da doutrina da predestinação calvinista, porque existe a predestinação bíblica e existe a predestinação calvinista, mas os defensores da doutrina calvinista, da predestinação calvinista, me parecem não ter entendido o equilíbrio que a palavra de Deus apresenta sobre o assunto. E, infelizmente, influenciados por homens inteligentes, capazes de se expressar em público, articulados, que conseguiram sistematizar as suas ideias, acabaram influenciando muitas gerações, desde o século V, mais ou menos, até os nossos dias. Começando talvez ali em Agostinho, passando por Tomás de Aquino, através de Calvino e muitos outros que seguiram no vácuo dessa loucura. Eu chamo de loucura porque qualquer tipo de ideia que me faça pensar que o Deus que foi revelado por Jesus Cristo seja capaz de criar um ser humano com o simples objetivo de mandá-lo no inferno para se glorificar por ter o poder de fazer isso, é diabólico. Muito obrigado pelo entusiasmo. Eu quis dizer, irmãos, que o Deus que Jesus Cristo revelou é um Deus bom, misericordioso, um Deus de amor, que não faz acepção de pessoas. É aquele Deus que faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva descer sobre justos e injustos. Deus é isso. Aí alguma pessoa desavisada poderia dizer: ah, Nathan, você fala que Deus é bom e que Deus é amor, mas você está desprezando passagens que mostram que Deus também exerce juízo, que Deus também se ira, que Deus mata, que Deus lança no inferno. Sim, graças a Deus que Ele faz isso, porque se não o fizesse, deveríamos questionar a sua bondade. Como alguém pode ser bom e não punir o mal? Como alguém pode ser bom e não castigar aquele que merece? Vocês que não prestam. Isso eu tô parafraseando as palavras de Jesus, né? Vós que sois maus, se sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, então vou falar nos termos de hoje. Vocês que não prestam, né? Quando vocês assistem um programa de televisão, por exemplo, de crime, eu amo assistir os programas do ID Discovery, Investigação Discovery. Minha esposa detesta, é o que eu mais assisto lá em casa. Os crimes, a investigação dos crimes, né? Aquela questão lá de descobrir como é que aconteceu, a história da criança que se rebelou e matou os pais. Eu fico impressionado como é que a mente humana é capaz de se distorcer de uma forma tal ao ponto de matar o seu progenitor, seu pai, sua mãe, que lhe nutriu, lhe alimentou, cuidou de você. Mas
Acontece, né? O mundo jaz no maligno. Daí, você assiste um programa desse e quando você se depara com uma situação onde, por exemplo, 2 homens estupram uma menina de 10, 12, 15 anos de idade por uma semana, depois esquartejam ela toda, tocam fogo nos restos daquela pessoa, e você ouve os requintes de crueldade que demonstram o índice da maldade de mentes como essas. Se você assiste um programa desse e você não fica com raiva, você é doente. Você tem problema. Uma pessoa normal, que tem um pingo de sanidade mental, vai se indignar, vai se irar, vai se revoltar diante da injustiça. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Todos concordam comigo? Amém. Se vocês que não prestam ficam com raiva da injustiça, e se pudessem punir, vocês puniriam como convém? Porque nós ficamos indignados como é que uma pessoa faz uma palhaçada dessa com outro ser humano, é preso por 14 dias e depois é solto. Um homem que bate na mulher, que chuta uma mulher que está grávida, e o homem é preso 14, 18 dias e depois é solto. Você não fica indignado com a injustiça? Se nós que somos maus nos iramos, imagina Deus que é completamente bom. A ira de Deus é uma expressão da sua bondade. Porque não é possível que uma pessoa boa não se ire contra o mal. O problema é que o calvinismo interpreta a ira de Deus, a justiça de Deus e o fato de Deus matar alguns como se fosse uma coisa que ele fizesse a seu bel prazer, pelo simples fato dele poder, pelo simples fato dele querer. Ou seja, quando ele mata, mata, quando ele fere, fere e assim por diante. É um Deus não somente soberano, porque o entendimento calvinista sobre a soberania de Deus é uma caricatura do que a Bíblia ensina sobre soberania. É uma caricatura. Eles pintam uma ideia de soberania que deturbam o caráter de Deus. Ser soberano não significa ser falso, covarde, mimado, manipular, fazer as coisas por debaixo dos panos. Não significa isso. Mas quando você vai a conclusões lógicas, seguindo o desenvolvimento das ideias teológicas dos calvinistas, você tem que chegar à conclusão de que Deus só pode ser isso. O problema é que eles acham que se é Deus que está fazendo, já que Deus é bom, então tem que ser certo o mal que Deus faz. Eles não entendem o que significa isso. Eles não entendem que o caráter de Deus revela a sua justiça, o seu amor e a sua bondade. O fato de Deus punir o ímpio, o fato de Deus se irar contra o mal, o fato de Deus lançar no inferno, prova que Ele é bom. Quantos podem dizer amém? A interpretação é que está equivocada. E para Deus ser soberano, Ele não tem que exercer controle minucioso sobre tudo e todos, sobre cada ação humana, minuciosamente. Não é isso que significa soberania. Talvez alguns possam interpretar a palavra soberania dessa forma, conceituando-a de acordo com os seus pensamentos, as suas ideias, as suas inclinações. Mas se Deus é soberano, isso quer dizer que Deus é quem decide até onde Ele vai, o que Ele faz e o que Ele não faz. Não somos nós que dizemos a Ele que por Ele ser soberano, Ele tem que fazer tudo. Se Ele é soberano, é Ele que decide. Quantos entenderam? O que significa que Deus é soberano sobre a sua soberania, e não os teólogos. Não são os teólogos que determinam o que Deus tem que fazer por Ele ser o que eu digo que Ele é. Se Ele é soberano, Ele é que decide se dá ao homem a capacidade ou não de até não fazer aquilo que Deus quer. Ô glória! O problema é que muita gente não consegue entender que isso demonstra ainda mais o poder de Deus. Porque é difícil de compreendermos como é que Deus é capaz de criar alguém com a capacidade de até mesmo não fazer a vontade dEle. Alô? É profundo, mas revela ainda mais a glória de Deus. Não mostra que Deus é incapaz, pelo contrário. Ah, mas Ele não está controlando tudo se for assim. Mas isso não é incapacidade, é a capacidade que Ele tem de fazer aquilo que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Ele fez o homem uma duplicata em espécie da sua categoria divina. O homem é a imagem e semelhança da pessoa de Deus. Se o homem não fosse de verdade livre ou capaz de tomar decisões e de fazer escolhas, não faria sentido algum os apelos da Bíblia para que nós escolhamos aquilo que é bom, para que nós resistamos o pecado, para que nós optemos pela vida, para que nós creiamos em Jesus. Não teria sentido a Bíblia dizer que nós prestaremos contas diante de Deus das nossas próprias obras, daquilo que fazemos. Não teria sentido. Quantos estão entendendo?
E é por isso que muita gente até hoje questiona: ah, mas Deus não está manipulando os seres humanos para a queda ou para a glória? Afinal de contas, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Não foi para o homem cair, já que ele sabia de tudo? Ele não sabia que aquilo faria com que o homem caísse? Mas Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para que o homem viesse a cair. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal revela que o homem tinha a possibilidade de fazer o que não devia. É por isso que Deus disse: não faça. Ele poderia fazer, mas ele disse: não faça. Não existe placas nos gramados dos parques da cidade dizendo: não pise na grama, se é impossível de você pisar. Tem alguém aqui hoje à noite? Só os vivos, por gentileza. Não existiria placa no gramado dos parques da cidade dizendo: não pise na grama, se fosse impossível de você pisar. Um pastor não precisa aconselhar aos membros homens da igreja: irmãos, cuidado, não fiquem grávidos. Não tem como, é impossível. Se a Bíblia diz: não faça isso, se Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque o homem poderia comer no sentido de ser possível, mas não deveria no sentido moral. Agora, a possibilidade de pecar mostra que Deus fez o homem de verdade, porque se Deus não desse ao homem a possibilidade de pecar, como o homem saberia se servia a Deus porque queria e não porque lhe faltava escolha? Se o homem não tivesse a opção de pecar, se Deus não tivesse dado ao homem a possibilidade de cair, como o homem saberia que servia a ele porque queria? Talvez apenas lhe faltasse escolha, mas Deus não fez o homem para servi-lo como fantoche, como marionete ou como robô. É por isso que nós somos dignos de sermos julgados. Amém, irmãos? O problema é simples, é tudo uma predisposição mental que estes homens têm para interpretar textos da Bíblia que eles parecem que parecem dizer que aquilo que eles creem é verdade, que Deus é esse carrasco arbitrário, intransigente. E como eu disse para vocês, um dos textos mais usados para defender essa loucura diabólica que deturpa o caráter de Deus, chamada calvinismo, é Romanos capítulo 9. Então, abre comigo em Romanos 9, por gentileza, e vamos tentar entender do ponto de vista de Paulo o que é que ele está falando aqui. Romanos capítulo 9. Todo mundo achou? Antes da gente começar a leitura, presta atenção aqui no que eu vou falar, tá? Ô Glaucio, me lembra, se eu esquecer de pedir para mostrar os livros, diz: Natan, os livros, tá? Que eu quero mostrar. São dicas de leitura que eu quero dar para vocês. Todo mundo achou Romanos 9? Levanta a cabeça, olha aqui para mim. Não vai ler sem mim não, hein? Olha essa covardia. Vamos ler todo mundo junto. Deixa eu falar aqui uma coisa. Presta atenção, olha para cá. Gente, sabe qual é um dos principais erros de calvinistas, deterministas e fatalistas que usam Romanos 9 para justificar esse mau caratismo do Deus que eles pensam que serve? É porque eles não perceberam que Romanos 9 vem depois de Romanos 8 e antes de Romanos 10. Quantos pegaram a revelação? Romanos 9 não é um texto isolado. Você não pode pinçar o capítulo 9 e usá-lo como se fosse a base de uma doutrina, tirando-o do seu contexto, porque Paulo está desenvolvendo uma ideia. Isso quer dizer que antes do 9 vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e depois do 9 vem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Então, Romanos 9 está ali no meio, mas não é tudo. E Paulo não seria louco, esquizofrênico, maluco, de falar coisas contraditórias ao que ele diz em Romanos 9, em todo o livro de Romanos, e depois chegar em Romanos e desdizer tudo aquilo que ele disse. Afinal de contas, ele não é Raul Seixas, né? Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Não é metamorfose ambulante. Ele tem uma ideia, ele tem um ponto onde ele quer chegar, ele está desenvolvendo um raciocínio. Então, se você encontrar, e há muitos, se você encontrar um versículo em todo o livro de Romanos, que fale o que é diferente do que as pessoas pensam que Romanos 9 diz, provavelmente isso indique que Romanos 9 não está dizendo o que as pessoas pensam. É uma má interpretação, porque as pessoas não estão usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. As pessoas usam sistemas teológicos.
visões denominacionais, linhas de pensamento, escolas teológicas. Usam o pensamento de fulano de tal, de cicrano, de fulano, de outro lano, mas não usam a própria Bíblia. Então, eu gostaria, mas não dá para a gente fazer isso. Mas você pode conferir em casa, lendo desde o capítulo 1 em diante, como você vai ver que o tema de Paulo, no livro de Romanos como um todo, é mostrar a diferença e a semelhança que há entre dois grupos étnicos, se é que a gente pode chamar assim, aos olhos de Deus. Paulo está tentando mostrar as diferenças e as semelhanças aos olhos de Deus entre judeus e gentios. Judeus são aqueles que são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem os que são descendentes de Abraão, Ismael e Esaú, mas estamos falando da linhagem judaica por onde o Messias veio. Então Paulo está mostrando que há uma diferença e há semelhanças entre os judeus e os gentios. Judeus são estes e os gentios são todos os povos do mundo que etnicamente não descenderam de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós, como brasileiros, estamos encaixados no grupo dos gentios. No livro de Romanos, ele usa os gregos, que eram a grande potência ou referência cultural daquela época. Tanto é assim que os escritores do Novo Testamento, quase todos eram judeus, excetuando-se talvez Lucas, mas todos os outros eram judeus, de fala natural hebraica, mas escreveram o Novo Testamento em grego. Para você ver como o grego, a cultura grega, a língua grega era influente e representava o mundo de então. Então Paulo ele usa os gregos e os romanos para exemplificar as coisas que ele tem para tratar com os romanos. E nós sabemos que o centro, o cerne, a essência do livro de Romanos é mostrar que o homem é justificado pela fé e pela fé somente. Ele vai mostrar que, ainda que os judeus tenham sido escolhidos por Deus para uma tarefa específica, não para serem salvos, porque não há passagens que mostrem que Deus escolhe alguém para ser salvo arbitrariamente, a despeito do que ele saiba sobre a pessoa, de forma intransigente, unilateral, da parte de Deus somente. Deus cria a pessoa, ele decide criar aquela pessoa para escolhê-la para ir para o céu. Deus não escolhe pessoas individualmente para serem salvas. Deus escolhe pessoas para realizar obras, para desempenhar funções, para exercer ministérios, desempenhar tarefas, assim como também ele o faz com corpo, com grupos. Ele escolhe indivíduos e escolhe grupos, corporativamente falando, para desempenhar atividades e funções, assim como ele escolheu Abraão, assim como ele escolheu Israel, assim como ele escolheu Jesus, assim como ele escolheu a igreja. Amém? Não foi uma escolha para salvar, é uma escolha para desempenhar uma função, um objetivo. Os descendentes de Abraão seriam responsáveis pela iluminação do mundo, que é exatamente por isso que Jesus Cristo diz à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22, a salvação vem dos judeus. Todo mundo pode repetir isso? Só os vivos, sem tumulto, gente. A salvação vem dos judeus. Vamos repetir?